Diante da garota estava um demônio de gelo de enorme tamanho. Ela não passava de uma novata que acabara de começar. Ainda assim, ali estava, obrigada a enfrentar essa criatura aterradora. Mas como uma guardiã que carregava a honra da linhagem dos cavaleiros Campbell, Cecily não podia recuar. Ela apertou a espada com força e avançou. Os olhos do monstro não apresentavam nenhum traço de emoção enquanto lançava uma barragem de pequenos pilares de gelo diretamente em sua direção. Cecily não tinha como se defender ou retaliar. Ela desabou no chão, com os olhos bem abertos, assistindo impotente enquanto o monstro desfiava seu golpe mortal. Naquele breve segundo antes da morte a reivindicar, um flash de luz cortou o ar. Era o arco de uma lâmina afiada como uma navalha, cortando o ataque do monstro em um instante. Diante dela estava um jovem da sua idade. Seu nome era Luke, e esta já era a terceira vez que ele a salvava de encontrar seu destino. Nossa história começa na cidade de Houseman, um lugar conhecido como um centro de comércio independente, livre da influência tanto do Império quanto da monarquia. Sempre que marginais do Império apareciam para assediar e ameaçar os comerciantes da cidade, Cecily sacava sua espada e lhes dava um aviso: ou desaparecessem imediatamente ou perderiam algo precioso. Os comerciantes estrangeiros tentavam resistir a princípio, mas no instante em que avistavam o emblema da guarda noturna, xingavam entre dentes, gritavam: "Vou lembrar do seu rosto", e saíam correndo tão rápido que deixavam suas sandálias para trás. Graças à bravura de Cecily, o povo podia negociar em paz. Eles eram verdadeiramente gratos à jovem cavaleira. Enquanto Cecily desfrutava dos elogios dos cidadãos, um estrondo ensurdecedor irrompeu nas proximidades, misturado aos gritos de cidadãos em pânico. Cecily olhou e viu um homem balançando uma grande espada de forma descontrolada. Onde quer que sua lâmina atingisse, as mercadorias se despedaçavam. Pela sua vestimenta, Cecily o reconheceu como um guerreiro. Ela gritou um alerta, exigindo que ele parasse ou ela o atacaria, mas não importava quantas vezes ela o advertia, o homem não mostrava sinais de parar. Cecily lançou seu ataque, mas o homem revidou, e com apenas um golpe básico, ele a lançou para trás. Ela ficou atônita com sua força aterradora. O combate real era verdadeiramente uma ferocidade completamente diferente. Cecily se recompôs e se levantou mais uma vez, determinada a deter o cavaleiro à sua frente. Desta vez, as coisas ficaram ainda piores. O oponente balançou sua espada quase descuidadamente, e ainda assim, a lâmina de Cecily se despedaçou ao meio como se fosse feita de vidro. Esta não era uma espada comum. Ela havia sido passada por 3 gerações, uma fonte de orgulho e um símbolo da família Campbell. Ao ver sua espada quebrada, o espírito de Cecily desmoronou. Ela ficou paralisada, sem nem ao menos se mexer enquanto seu oponente erguia sua lâmina mais uma vez para derrubá-la. Justo quando a espada estava prestes a cortar Cecily ao meio, outra lâmina a interceptou. Em vez de desviar a grande espada, ela atravessou-a, dividindo-a em 2 partes. O guerreiro parecia chocado com o que acabara de acontecer, e aquele choque o fez voltar aos sentidos. Ele parou e o incidente terminou ali, enquanto outros cavaleiros chegavam para restringir e prender o homem. O jovem se virou para Cecily com uma expressão de decepção. Era só isso que ela tinha. E ela ousou se chamar de cavaleiro com essas palavras. Luke se afastou e Lisa veio correndo atrás dele, mal conseguindo recuperar o fôlego antes de persegui-lo. Talvez todo o sofrimento tivesse azedado seu humor de tal forma que ele não tinha mais desejo de trabalhar. Ele foi direto para casa e desabou em um sono profundo. Cecily, por outro lado, levou sua espada quebrada para a forja mais renomada da cidade, pedindo que restaurassem seu bem de família. Eles não conseguiram. Nos dias de hoje, espadas eram feitas derretendo ferro e despejando-o em moldes. Quase ninguém ainda forjava espadas da maneira antiga, moldando a partir de um único lingote. Reparear uma espada quebrada de volta em uma só peça era ainda mais difícil. Muito poucos artesãos possuíam a habilidade. Cecily se lembrou da lâmina afiada de Luke. Ela pediu ao mestre da forja o endereço de Luke e foi à sua procura. Felizmente, ele também era um ferreiro. Ela se apresentou formalmente. Cecily Campbell, terceira geração de cavaleiros da família Campbell. Ela havia vindo pedir a Luke para forjar uma espada que nunca pudesse quebrar. Lisa, não percebendo o significado mais profundo por trás do pedido, estava prestes a explicar que nada dura para sempre quando Luke a interrompeu. Ele recusou o trabalho com várias desculpas, afirmando que a katana havia sido feita por seu pai e que ele não sabia nada sobre forjar. Antes que 50 segundos se passassem, Lisa soltou descuidadamente a verdade e estourou sua cobertura. Aquela espada foi forjada pelo próprio Luke.
Sabendo que ele a considerava indigna de uma lâmina de qualidade, Cecily disse a Luke que a família Campbell havia lutado para proteger a casa Houseman desde o primeiro dia em que a cidade foi fundada. Era sua maior honra e uma responsabilidade inegável. Cecily havia se tornado uma cavaleiro apenas um mês atrás, depois que seu pai faleceu de uma doença grave. Sendo a filha mais velha, ela não podia deixar a tradição familiar desaparecer. Cecily pediu a Luke que a observasse lutar, então tomasse sua decisão. No momento em que ela terminou de falar, sinos de alarme tocaram além das paredes. Isso significava que um comboio de suprimentos estava sob ataque. Cecily correu em direção à confusão e encontrou muitos cavaleiros caídos, feridos no chão, suas lesões longe de serem leves. Os culpados não eram humanos, mas lobos monstruosos. Luke estudou seus olhos e notou algo anormal. Alguém estava puxando as cordas nos bastidores. Cecily, completamente alheia à diferença entre ela e seus oponentes, superestimou sua própria força e avançou sozinha, tentando impressionar Luke. Ela balançou sua espada na criatura, mas não conseguiu deixar um único arranhão em sua pele. Quando a besta levantou sua garra para esmagá-la, Luke chegou. Ele cortou o lobo ao meio com um único golpe, sem esforço. Os lobos restantes atacaram-no, mas foram eliminados com precisão. Seus pés dançavam para frente e para trás com graça ágil, seu corpo se movia fluidamente para esquivar de cada golpe. No momento em que um monstro deixava uma abertura, era cortado. Depois que Luke lidou com os lobos, um flash roxo de luz surgiu à distância. Quando se apagou, uma onda de névoa congelante varreu a terra, transformando tudo o que tocava em gelo. À medida que a névoa se dissipava, revelou o colossal monstro que vimos no começo. Luke sabia que Cecily não tinha chance contra ele. Então ele disse a Lisa para sair de lá. Ele ficaria para trás e enfrentaria isso sozinho. Suas palavras eram firmes e decisivas, mas mesmo ele não tinha certeza se conseguiria enfrentar isso sozinho. Se não tivesse cuidado, a criatura poderia engoli-lo inteiro hoje e cuspir ele para fora amanhã. Luke fez o seu melhor para afastar a incessante barragem de gelo lançada pelo monstro, mas em um momento de descuido, levou um golpe e caiu. Uma tempestade de fragmentos de gelo continuava vindo, sem mostrar misericórdia. Justo quando estavam prestes a empalar Luke, Cecily voltou, honrando o nome Campbell. Ela não podia abandonar alguém em perigo. Vendo a determinação de Cecily, Luke não disse mais nada. Em vez disso, chamou Lisa para trazer sua espada e um lingote de aço e começou uma exibição extraordinária de forjamento mágico. Sob o comando de Luke, tanto ele quanto Lisa fecharam um olho. Suas pupilas tremiam e se moviam rapidamente. Um círculo mágico se materializou no chão sob eles e, dentro dele, uma esfera de energia mística pulsou com vida. Luke colocou o cabo e o lingote de aço dentro. Ele entoou em voz alta cada passo intricado do processo de forjamento. Com cada passo, o lingote se transformava, gradualmente tomando forma até que uma espada nascesse. Quando ficou completa, Luke brandiu uma lâmina escarlate em chamas. Parecia que ardia com uma chama eterna, feroz o suficiente para incinerar qualquer coisa e nunca se extinguir. Com essa espada em mãos, Luke não temia, mais o monstro. Graças a Cecily ter lhe dado tempo, ele conseguiu forjar a lâmina. A espada quebrada da família de Cecily, tendo cumprido seu último dever, se despedaçou em fragmentos. O fato de ter se mantido unida por tanto tempo foi nada menos do que um milagre. Luke segurou a espada e avançou. Ao levantar seu braço, as chamas da katana rugiram com vida. Quando o monstro balançou suas garras para atacar, um único golpe horizontal cortou seu ataque completamente. Cecily assistiu em silêncio, aturdido. Esta era a katana com que ela sempre sonhou. Lisa explicou ao lado que criar uma katana a esse padrão nunca foi uma tarefa simples. Deixando de lado os muitos passos complexos envolvidos, apenas o processo de aquecer e forjar o lingote era suficiente para derrotar inúmeros ferreiros. O monstro parecia sentir que seu oponente havia se tornado muito mais forte do que antes, então se transformou mais uma vez. Seu corpo cresceu ainda mais. Seu torso não era mais uma forma simples e redonda, mas agora tinha uma frente e um verso distintos. Asas brotaram de suas costas e desencadearam uma tempestade de granizo direcionada diretamente a Luke. Luke apertou o punho da espada e se moveu para desviar. Sua velocidade era impressionante, mas a densidade do gelo era esmagadora. Muitos fragmentos arranharam sua pele sem atingi-lo de frente. Cecily se perguntava por que Luke não estava usando sua espada para bloquear. A fraqueza de uma katana está em sua natureza fina e quebradiça. Como ela havia visto antes, Luke foi derrubado quando sua katana anterior quebrou. Ele simplesmente não podia se dar ao luxo de bloquear. Ele tinha que desviar. Esse era o estilo de luta que qualquer um que brandisse
disse uma katana, era obrigado a dominar. Parecia que Luke estava sendo superado, mas a verdade era o oposto. Ele entendia seu alcance de ataque e sabia exatamente quando aproveitar uma oportunidade. Como se para provar as palavras de Lisa, Luke disparou para frente e fez um enorme corte na barriga do demônio, então usou sua perna como um trampolim para se lançar ao ar e desferir um golpe devastador que dividiu a besta ao meio. Ao testemunhar isso, Cecily teve os olhos abertos para um mundo completamente novo. Luke não era apenas poderoso e rico em experiência, mas a espada que empunhava era de qualidade inacreditável. O único arrependimento era que era uma arma de uso único. Após a batalha, ela se dissolveu no vento e se transformou em poeira, não deixando nada para trás. Não era apenas a katana, a armadura de Cecily sofreu o mesmo destino. Ela a usara para proteger Luke, então agora estava destruída, peças caindo no chão e expondo seu peito nu. A câmera subiu para o céu naquele momento, e ecoando pelo ar estava o grito angustiado de Luke. Na manhã seguinte, Cecily informou Luke sobre a recompensa do saque, então se desculpou de forma tímida e sincera. Mas como Luke poderia simplesmente aceitar um pedido de desculpas? Ela teve a coragem de socá-lo tão forte que o deixou desfigurado e achou que um simples "sinto muito" bastaria. Aquilo eram coisas revestidas de ouro, cravejadas com diamantes ou armadas com ogivas nucleares, porque o que quer que fossem, basta um olhar para elas e ele tomou uma surra tão forte que acabou assim. Ele deveria socá-la de volta para que ela soubesse como era sentir isso. Por causa da surra que levou, Luke não poderia comparecer à conferência de Val Banil, onde todos estavam discutindo o demônio que provocou a guerra 44 anos atrás. A reaparição de um demônio ontem fez com que eles sentissem que o dia de seu despertar não estava mais tão longe. Eles precisavam correr contra o tempo. Se a humanidade encontrasse a espada sagrada primeiro, ainda havia esperança. Mas se Valbanel acordasse e a humanidade ainda não tivesse a espada em mãos, bem, poderiam muito bem começar a cavar a terra do quintal agora para que a mudança para a vida após a morte não fosse um choque. Na cena da invasão de ontem, os cavaleiros capturaram alguns bandidos e os interrogaram. Eles não sabiam nada sobre a figura misteriosa por trás de tudo. Tudo aconteceu porque essa pessoa lhes disse que havia tesouro no comboio. Então os bandidos fizeram sua jogada. Além disso, seu líder tinha sido transformado em um monstro por essa mesma figura. Assim que o bandido terminou de falar, uma criatura irrompeu de sua boca. Por sorte, um cavaleiro reagiu rápido o suficiente para matá-la antes que pudesse fazer algo. Lidar com essas coisas era realmente angustiante. Ninguém poderia prever quais eventos chocantes viriam a seguir. O cavaleiro relatou aos seus superiores. O comboio estava transportando uma caixa de espadas que claramente não eram armas comuns. A figura misteriosa provavelmente estava atrás disso. Felizmente, Luke apareceu a tempo. Voltando a Luke, ele seguiu seu dia como de costume, trabalhando em sua forja. Cecily observava do lado de fora, já que a regra era que mulheres não podiam entrar. Lisa, sendo uma assistente especial, era a exceção. O intrincado processo de forjamento que Cecily acabara de testemunhar era apenas o primeiro passo, e além disso, Luke estava apenas fazendo uma faca de cozinha. Isso por si só mostrava o quão valiosa uma verdadeira katana realmente era. Saber disso apenas fortaleceu a determinação de Cecily em obter uma arma forjada por Luke. Ela continuou insistindo incansavelmente, até que ele ficou tão irritado e exausto que cedeu só para ter um pouco de paz e sossego. No entanto, se você quer comer, precisa trabalhar. Sem trabalho, sem comida. A taxa de forjamento era, claro, não negociável. A matéria-prima para uma katana exigia um tipo especial de aço de pureza máxima. O custo de acabamento e polimento, junto com 77 outras despesas, ficariam todas por conta de Cecily. Ela quase desmaiou ao ouvir isso. Ela trabalhava para o governo, não como uma bandida. Como poderia ela arcar com tudo isso? Poderia pagar em parcelas ou no crédito? Luke confirmou friamente. De jeito nenhum. Cecily refletiu e percebeu que esse cara provavelmente estava apenas dificultando as coisas para ela de propósito. Ela se perguntou se deveria agir como Mike Tyson, lançando socos de esquerda e direita e acertando-o direto na garganta. Na manhã seguinte, Cecily foi trabalhar de mau humor. Todos pressupunham que ela tinha brigado com um namorado. Mal sabiam eles que Cecily não tinha nem mesmo um cachorro, quanto mais um namorado. Naquele momento, seu superior a chamou
e lhe atribuiu uma importante missão de proteção. Como ela tinha uma conexão com Luke, era a candidata mais adequada para o trabalho. Quando Cecily entrou na sala, uma garota incrivelmente bonita já a aguardava, com um certificado de boa conduta preso ao peito. Seu nome era Arya, a pessoa que Cecily deveria proteger. Cecily ficou bastante surpresa ao saber que iria escoltar uma pessoa, e não mercadorias ou suprimentos como de costume. Por outro lado, chamá-la de pessoa não era totalmente preciso, pois Arya era uma espada demoníaca. A capa da espada que todos tinham visto mais cedo era destinada a guardar Arya para evitar que fosse roubada. Ela havia se transformado em forma humana e chegado à cidade sozinha. Graças a isso, conseguiu evadir a figura misteriosa que havia feito um pacto com um demônio. Assim que a missão foi brevemente explicada, Cecily não perdeu tempo e foi direto para a casa de Luke. Assim que se viram, os dois começaram uma discussão acalorada. Ao observá-los, Arya achou aquilo bastante adorável. Seriam um casal? Cecily podia suportar quase tudo, mas ser confundida com a amante de Luke era absolutamente inaceitável. Vendo-o permanecer em silêncio, ela drew sua espada e avançou em sua direção. Luke esquivou-se rapidamente, e os dois se engalfinharam por um tempo antes de se acalmarem. Arya agora estava ainda mais convencida de quão próximos eles eram. Luke estava bastante confuso quando Cecily disse que Arya era uma espada demoníaca. Não importa como ele a olhasse, não conseguia conectar essa garota linda com uma figura de killer a uma arma. Arya caminhou até uma clareira aberta, começou a entoar uma oração e terminou o verso com um comando para matar o deus. No momento em que suas palavras cessaram, o ar ao redor dele se agitou com ventos violentos. Algumas rajadas relampejavam com uma luz cortante, e qualquer coisa que as tocasse seria cortada em pedaços. O vento envolveu Arya. Seu corpo todo brilhou com uma luz ofuscante, e quando ela desapareceu, no seu lugar ficou uma espada cravada ordenadamente no chão. Esta era a espada demoníaca. Além de se transformar, Arya possuía o poder do vento. Normalmente, para que um humano possa liberar lâminas de vento como ela acabou de fazer, seria necessário forjar um contrato com o vento e, em seguida, canalizar energia através da pedra Tamahagani. Luke estava observando de perto e não detectou flutuações de energia em nenhuma pedra, confirmando que Arya possuía esse poder de forma inata. Ela realmente era uma espada demoníaca do vento. Depois de mostrar a Luke o que Arya podia fazer, Cecily o afastou porque, na verdade, tinha vindo aqui apenas por causa de Lisa. Enquanto isso, de volta à sede noturna, a recente aparição de criaturas demoníacas havia colocado todos em alta alerta. O valor de uma única espada demoníaca era suficiente para abalar uma nação inteira. O comandante pediu a todos que cumprissem suas obrigações de forma impecável. Os cavaleiros presentes se uniram com gritos destemidos, declarando que estavam prontos para morrer pela missão. O comandante ficou satisfeito com a determinação deles, mas ofereceu um lembrete. Uma pessoa deve conhecer o medo. O medo da morte mantém você no caminho certo. Ele o impulsiona a lutar até o fim e a se arranhar de volta à sobrevivência. Enquanto os cavaleiros estavam elevando seus espíritos e aumentando a moral, o grupo de Lisa operava como um processador de alimentos japonês de última geração, inalamando cada prato sem deixar passar um único. Cecily havia procurado Lisa para que a garota lhe mostrasse os melhores lugares para comer. Ela disse a todos para comerem à vontade, pedirem o que quisessem. Na verdade, comprarem o restaurante inteiro se quisessem, porque todas as despesas da missão eram cobertas pelo governo. Se a liderança da cidade visse isso, provavelmente mandariam Cecily de volta para arar campos e cuidar de búfalos. Lisa estava comendo com grande entusiasmo. Ao lado, quem sabe que tipo de trabalho Luke estava fazendo criando a filha de outra pessoa para acabar assim? No meio da sua entusiástica refeição, Lisa acidentalmente deixou escapar que Luke estaria indo ao mercado da próxima semana em busca de uma espada demoníaca. Não estava claro por que um mestre ferreiro como ele estava tão determinado a encontrar uma. Após a refeição, os três passearam pelas ruas juntos. Arya adorava a atmosfera aqui. Não havia cheiro de morte ou decomposição. Cecily achou isso perfeitamente normal até ouvir sobre as experiências de Arya. Arya havia passado por muitas cidades onde os corpos superavam os vivos, e não muito longe disso, Arya mesma era a própria coisa que havia levado inúmeras vidas. Sua idade estava entre 40 ou 50, no máximo. Arya não sabia quem a forjou ou criou,
Sua primeira memória era de despertar no campo de batalha da Guerra do Reino Demoníaco há 44 anos. Alguém tinha pegado Arya e derrubado um inimigo com um único golpe devastador, seguido de uma lâmina de vento que dilacerava as forças inimigas de uma distância impressionante. Vendo o poder extraordinário de Arya, humanos começaram a se matar para possuí-la. Em sua memória, eles eram como demônios sem alma, desprovidos de compaixão, e eram de fato a combinação perfeita para uma espada demoníaca nascida para nada além do massacre. Arya falou sobre isso sem um pingo de orgulho. Se é que havia algo, havia um traço de tristeza ao saber que nasceu para servir à guerra e ao assassinato. Em toda a sua existência, Arya raramente havia experimentado momentos de paz como este. Ela realmente desejava poder ficar aqui para sempre. Justo quando todos estavam apreciando esse breve e belo momento, uma tempestade irrompeu dentro da prisão. Os prisioneiros de repente perderam a razão e sua força aumentou de forma explosiva. Apenas com as mãos nuas, eles rasgaram as portas das celas e escaparam. O vigia da noite rapidamente avaliou a situação e mobilizou as unidades de combate. Cecily queria se juntar à luta, mas o capitão deu um passo à frente e a deteve. Sua missão era mais importante do que a de qualquer outra pessoa. Ela tinha que proteger a espada demoníaca a todo momento. Então Cecily ficou para trás enquanto o capitão liderava os outros cavaleiros para a batalha. No momento em que ele viu o estado insano dos prisioneiros, soube que eles haviam sido dominados por parasitas que devoravam cérebros. Eram exatamente esses monstros que haviam construído um imenso exército para o Lorde Demoníaco 44 anos atrás. Qualquer um escolhido como hospedeiro estava além de qualquer salvação e só podia ser morto. Portanto, os cavaleiros não tiveram escolha a não ser abatê-los sem piedade. Cecily estava inquieta em casa, incapaz de ficar parada por um único momento. Ver aquela área a trouxe uma espada. A missão de Cecily era proteger a cidade, o lugar onde Arya pretendia ficar para sempre. Comovida pelo encorajamento de Arya, Cecily pegou a espada e saiu para lutar. Ela rapidamente avistou o cavaleiro enlouquecido e, atrás dele, a figura misteriosa vestida de negro. Cecily estava prestes a se aproximar quando eles desapareceram. Ao mesmo tempo, um civil perturbado apareceu atrás dela. Arya rapidamente explicou a situação. O que estava diante delas não era mais humano. A única maneira de salvá-lo era desferir um golpe de morte misericordiosa. Mas Cecily não conseguiu se fazer isso. Ela nunca havia tirado uma vida antes, e não podia começar agora. Mesmo um único golpe que derrubasse o homem a enchia de culpa. Lysa queria intervir e ajudar, mas Luke a conteve. A equipe da noite chegou e gritou para ela acabar com a criatura. Cecily permaneceu paralisada e imóvel, forçando outro cavaleiro a lidar com isso, sozinho. Ele estava profundamente desapontado com a atitude dela como lutadora. Seria melhor ela abandonar a cavalaria completamente. Arya via as coisas de maneira diferente. Cecily era uma cavaleira justa que não tratava a vida humana como algo sem valor ou matava sem hesitação. Era precisamente essa compaixão que fazia Arya reconhecer Cecily e desejar que ela se tornasse sua mestre. Se esse dia algum dia chegasse, Arya não seria mais uma espada que tirava vidas, mas uma que as protegia. Cecily não ousava imaginar-se como a mestra de Arya. Ela era nada mais do que uma espadachim inexperiente, cujas habilidades eram tão insuficientes que poderia muito bem não ter nenhuma. Como ela poderia empunhar uma espada demoníaca tão poderosa quanto Arya? O que ela desejava naquele momento era treinar incansavelmente e provar a Luke que merecia a espada que ele forjaria. Arya riu alto. Que amor apaixonado! Se Cecily deixasse Luke colocar as mãos naquele certificado de bom caráter. 10 Katanas não seriam problema algum. Cecily suspirou. Luke já tinha visto, e mesmo assim não havia nem mesmo um cabo de espada para mostrar. Depois de conversarem sobre isso, mesmo que Cecily não pudesse se tornar a mestra de Arya, as duas decidiram se tornar amigas, acontecesse o que acontecesse no futuro. Cecily estava determinada a proteger Arya e nunca deixá-la cair nas mãos de ninguém para se tornar uma máquina de matar novamente. Mas as palavras que Cecily acabara de pronunciar já corriam o risco de serem quebradas. Amanhã seria o Festival de Comércio da Cidade Independente, que visava atrair visitantes e impulsionar o crescimento da cidade. O Lorde da cidade queria exibir a espada demoníaca em público. O Homem de Preto certamente apareceria e causaria caos para tomar a espada. O capitão concordou com essa previsão, mas também era uma oportunidade de capturar o cérebro por trás de tudo e eliminar a ameaça que pairava nas sombras da cidade de uma vez por todas. Cecily chegou a tempo de ouvir a discussão. O capitão lhe deu uma missão especial. Amanhã,
ela seria a responsável por segurar Arya no palco, se apresentando diante do público. Sabendo que isso era extremamente perigoso e poderia levar à captura de Arya, Cecily foi perguntar a Luke sua opinião. Se ele tivesse que colocar alguém que queria proteger em uma situação perigosa, o que ele faria? Luke disse que certamente nunca colocaria essa pessoa em uma posição onde pudesse enfrentar tais ameaças. Mas se realmente tivesse que fazê-lo, arriscaria sua própria vida para protegê-la. Com a resposta de Luke, Cecily sabia o que tinha que fazer. Ela voltou e contou a Arya sobre o plano do dia seguinte. Arya não estava preocupada nem com medo. Ela acreditava que Cecily faria um bom trabalho para protegê-la. Na manhã seguinte, Luke vagueou pelo mercado em busca de uma espada demoníaca, mas não encontrou nada. Arya era uma lâmina de qualidade, mas não atendia aos seus requisitos no local do leilão. Cecily estava visivelmente nervosa, então todos a provocaram. Se ela se saísse bem, alguém poderia querer levá-la para casa como esposa. Luke poderia até aparecer. Cecily rebateu, perguntando como poderia casar com um homem que era mais avarento que cola. Luke passou por ali e ouviu isso. Sem uma palavra, ele simplesmente se afastou. Quando chegou a hora da apresentação, Cecily e Arya subiram ao palco. Depois que Arya se transformou, Cecily agarrou a espada e liberou uma lâmina de vento que disparou para frente e quebrou o alvo. A multidão abaixo explodiu em gritos de animação. Cecily acabara de soltar um suspiro de alívio pela apresentação bem-sucedida quando avistou o cavaleiro enlouquecido. Bem sobre seu coração, uma luz roxa piscou sob seus pés. Uma chama se acendeu, erupcionando em um tornado de fogo que perfurou diretamente o céu. Quando o tornado de fogo desapareceu, um demônio estava diante de todos. A patrulha da noite havia se preparado. Orbes de energia posicionados ao redor da área dispararam raios que imobilizaram o demônio, e os soldados começaram a se mover em formação de cerco. Eles estavam altamente confiantes em seus preparativos. No entanto, o demônio dentro apenas se agitou por um momento, antes de disparar chamas de seu corpo que destruíram os pilares. O relâmpago que o prendia foi neutralizado. Chamas azuis irromperam das mãos do demônio, e ele atirou fogo para frente, criando uma explosão maciça. Aqueles pegos pela explosão foram incinerados até que nem mesmo cinzas restaram. Cecily teve a sorte de ser apenas arrastada para trás, mas nesse processo deixou Arya cair. O demônio estava esperando exatamente por isso. Ele avançou, pegou a espada e balançou. Um único golpe enviou explosões ondulando ao redor, fogo e vento se combinando. Amplificando o poder destrutivo da área a um grau aterrorizante após a explosão, Cecily sentou-se em desespero. Luke correu para o local e a instou a sair se não quisesse morrer. Cecily recusou abandonar a área. Fazê-lo significaria quebrar sua promessa. Ela implorou a Luke para se juntar à luta, mas ele recusou imediatamente. Não projete sua própria impotência sobre mim. Mesmo após ser rejeitada de forma tão brusca, Cecily não desistiu. Ela estava disposta a oferecer tudo em troca de sua ajuda. Se Luke quisesse dinheiro, Cecily trabalharia até morrer. Se Luke quisesse usar seu corpo para satisfazer seus desejos, ela aceitaria. Lisa ouviu isso e ficou tão emocionada que começou a chorar. Diante disso, Luke não pôde mais recusar. Ele interviria, mas poderia apenas criar uma abertura para derrotar o demônio. A que daria o golpe final teria que ser ela. Para derrotar o demônio, Luke precisava forjar outra espada mágica. As chamas do demônio eram tão intensas que qualquer espada comum derretia ao toque. Mesmo a espada mágica só conseguia ferir o demônio 3 vezes, o que explicava por que Luke não podia fazer isso sozinho. Seguindo o plano, Luke terminou de forjar a lâmina e atravessou a chuva de fogo do demônio. Seu corpo movia-se com fluidez enquanto ele atacava cada abertura que o demônio de fogo revelava. Cada golpe era eficaz, fazendo o demônio uivar de agonia. No terceiro golpe, o braço do demônio foi decepado e a espada do demônio mergulhou direto no chão. Cecily estava esperando por esse momento. Desconsiderando o fato de que o cabo da espada estava brilhando em brasa, ela avançou e a agarrou. Cecily mudou de defesa para ataque, liberando uma lâmina de vento com destino certo. O demônio respondeu com uma bola de fogo para contra-atacar. Os 2 ataques colidiram em um feroz embate. Cecily não ficou parada esperando o resultado. Ela despejou ainda mais energia em seu golpe. O vento à frente aumentou em força, rompendo o ataque do demônio. Aproveitando o momento em que o demônio não conseguia se recuperar, Cecily avançou e cravou a espada direto em seu coração. Uma luz roxa irrompeu do peito do demônio, e o vento de Arya amplificou isso, espalhando-se pela cidade inteira como um anúncio de que tudo finalmente havia terminado. Após os eventos, a turma dos cavaleiros perdeu o rastro do Homem de Preto mais uma vez.
A batalha custou à cidade muitos bravos guerreiros que sempre estiveram prontos para lutar quando chamados. Em troca, eles ganharam a promessa de um novo companheiro. Após tudo o que havia acontecido, Arya decidiu ficar, ombro a ombro com Cecily como uma camarada de armas. A partir desse dia, ela não era mais uma espada demoníaca que tirava vidas, mas uma espada que protegia a cidade. Algum tempo depois, a cidade voltou ao seu ritmo normal. Lisa, como sempre, acordou muito cedo para buscar água. As tias do bairro a adoravam. Lisa era tão diligente e trabalhadora que cada uma delas secretamente desejava que sua família um dia pudesse ter uma nora como ela. Após buscar água, Lisa ia coletando o pagamento das casas que haviam encomendado o trabalho de forjamento. Geralmente, o pagamento vinha na forma de bens, comida, bebidas e necessidades diárias, em vez de dinheiro, o que era mais conveniente para o dia a dia e lhes poupava viagens para a cidade. Lisa era pequena de estatura, mas ter crescido em uma casa de ferreiro lhe deu uma força incrível. Ela carregava uma enorme caixa para casa com a facilidade de quem empurra um carrinho. Uma vez em casa, Lisa preparou o café da manhã e então foi acordar aquele preguiçoso do Luke. Depois de comer, Luke confirmou com Lisa se alguém na vizinhança havia feito pedidos de forjamento. Se não, ele começaria a criar novas ferramentas para uso diário. Lisa lembrou ansiosamente a Luke sobre forjar uma espada para Cecily, mas ele cortou a conversa na hora, sem dinheiro, sem encher o saco. Os dois trabalharam na forja da manhã até o meio-dia. No momento em que saíram para comer, os dois aproveitadores apareceram. Ao ver a expressão azeda no rosto de Luke, Cecily disse a ele para falar o que quisesse. Fazer uma cara de jantar não ficava bem em ninguém. Ele deveria simplesmente desaparecer e dar paz ao mundo. Toda vez que aqueles dois se encontravam, brigavam como se não conseguissem comer sem discutir primeiro. Depois de um tempo, Luke e Cecily finalmente pararam de ir e voltar. Além de vir para uma refeição gratuita, Cecily também queria perguntar sobre pactos demoníacos. Já havia ocorrido 2 incidentes envolvendo demônios, e se ela não entendesse essas criaturas, proteger a cidade seria quase impossível. Pactos demoníacos normalmente eram formados através de pedra Tamahagani, juntamente com sangue e carne humanos. Uma vez que o contrato era selado, nem a alma nem o corpo pertenciam mais ao humano. Cecily queria saber o que exatamente existia dentro do corpo humano que fazia os demônios desejá-lo tão desesperadamente. Era a canção da morte inscrita no coração de cada pessoa. Era o chamado que convocava demônios para este mundo. Havia muitas maneiras de ler a canção da morte, mas todas eram extraordinariamente cruéis. Por exemplo, um pacto com o ar exigia abrir o peito do contratante para ler a canção ou usar um espelho para que eles pudessem lê-la sozinhos. Era precisamente por causa dessas práticas savaginas e desumanas que muitas regiões haviam banido pactos demoníacos completamente. O clima ficou pesado após ouvir tudo isso. Cecily rapidamente percebeu a tensão e aliviou as coisas brigando pela comida. Após a refeição, Lisa voltou ao trabalho. Cecily se ofereceu para ajudar de longe, mas Lisa recusou. Ela se sentia genuinamente feliz sempre que podia fazer algo por Luke. A garota não pedia muito. Contanto que tivesse comida para comer e roupas para vestir, ela estava contente. O sinal mais óbvio era seu guarda-roupa. Ela possuía apenas 3 roupas no total. Ao saber disso, no dia seguinte, Cecily levou Lisa e Luke para um passeio pela cidade. Ela esperou até que Lisa estivesse absorta na exploração antes de puxar Luke para conversar sobre criar uma criança. Ele precisava levar ela para fazer compras ou sair para comer pelo menos uma vez por semana. Lisa tinha um lar, um teto e um trabalho. Ainda assim, ela parecia tão desleixada que era doloroso de ver. Ele percebeu mesmo que a garota estava em uma idade de crescimento? Pela primeira vez, Luke foi repreendido em silêncio por Cecily e não soube como responder. Era difícil culpá-lo totalmente. Lisa havia sido acolhida quando era pequena, sem um vínculo sanguíneo. Os dois lutavam com a comunicação. Luke nunca realmente entendia o que Lisa precisava ou queria. Compreendendo isso, quando Lisa queria comprar roupas novas, Cecily empurrou a garota para uma loja, ajudou-a a se medir e então escapuliu discretamente para que Lisa pudesse terminar de escolher seu traje e sair para caminhar com Luke.
Cecily queria impulsionar o relacionamento deles para ajudá-los a se entenderem melhor. Ela não poderia simplesmente deixar Luke tão desinformado e indiferente, mas rapidamente ficou frustrada e profundamente decepcionada. Lisa havia acabado de comprar roupas novas e Luke não fez nenhum elogio a ela, quanto mais olhou para elas. Ao longo do caminho, Lisa tentou várias vezes iniciar conversas, apontando animadamente isso e aquilo, mas ele não prestou atenção alguma e apenas continuou marchando para frente. Cecily, escondida em um beco, não aguentava mais. Ela explodiu, querendo esbofetear Luke no rosto e exigir uma explicação por sua atitude. E pensar que ela falara tão bem dele para Lisa, dizendo a ela que Luke realmente se importava profundamente com ela, mas simplesmente não sabia como expressar isso. Refletindo sobre isso, Cecily desejava desesperadamente engolir cada palavra que havia dito. Arya tentou segurá-la, atraindo olhares curiosos e confusos de transeuntes que se perguntavam se a ruiva tinha um problema de mordida. No caminho de volta para casa, Lisa continuava tentando fazer conversa. Ela falava sobre todo tipo de coisas, mas Luke respondia com a mesma atitude desinteressada na maior parte do tempo. Suas respostas não ultrapassavam 2 palavras. Finalmente, Lisa reuniu toda a sua coragem e perguntou se seu novo traje estava bonito. Quando Luke não disse nada, Lisa não conseguiu segurar mais e começou a chorar. Mas então, de forma inesperada, ele se aproximou e colocou algo em sua cabeça. Lisa tirou e descobriu que era um pequeno chapéu. Não era muito para bloquear a chuva ou o sol, mas combinava perfeitamente com seu novo traje. Luke se importava com a menina, mas teimosamente insistia que só o havia comprado porque estava esperando tanto tempo. Ele pegou por impulso. Não significava nada. Lisa, que estava à beira de chorar de frustração, finalmente deixou as lágrimas caírem, mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de felicidade. Um homem tão rude como Luke não era sem coração, afinal, ele simplesmente não tinha ideia de como criar uma garota. Não era de se admirar que até hoje ele não tivesse nenhuma cachorro nem uma namorada. Algum tempo depois, os problemas encontraram seu caminho de volta a Houseman. Cecily e Arya foram perseguidas por um grupo misterioso. Seu objetivo era nada menos que apreender a espada demoníaca. Cecily foi encurralada por 3 atacantes sem para onde correr. Reconhecendo como a situação era grave, 3 contra 1 significava que ela estava prestes a ser enterrada ou cremado. Então, ela desafiou-os a lutar contra ela 1 a 1, se é que tinham coragem. Ela disse isso sem realmente esperar que jogassem limpo, mas para sua surpresa, 2 deles genuinamente se afastaram. O que permaneceu puxou o pano que ocultava sua identidade. Era uma garota empunhando uma espada absurdamente massiva. Ela avançou agressivamente em direção a Cecily. Em cada luta, Cecily sempre escolhia bloquear e se defender passivamente ao invés de atacar e tomar a vantagem, porque ela acreditava que, independentemente das circunstâncias, seu oponente ainda era uma pessoa que não merecia morrer. Essa mentalidade a colocou em uma posição difícil, enquanto Doris a sobrepujava, trazendo a espada para baixo e deixando um corte em seu rosto. Pior ainda, Doris balançou para cima e derrubou a espada das mãos de Cecily. Arya viu isso e correu para ajudar, instando Cecily a usar seu poder antes que ela acabasse a 6 pés sob a terra. Cecily resistiu a princípio, mas a oponente era muito agressiva, então ela agarrou Arya e liberou seu poder contra uma árvore próxima como uma demonstração de força. Se voltassem agora, não haveria problemas, mas se continuassem pressionando, descobririam quem realmente tinha o mordente. Cecily pensou que havia ganho a vantagem. No entanto, Doris também não era uma lutadora comum. Ela ergueu sua grande espada e começou a canalizar energia. Quando a lâmina desceu, uma onda de energia terrena disparou direto para Cecily. Ela ergueu uma barreira de vento para bloquear o ataque. Levou um momento antes que a energia de Doris fosse totalmente neutralizada. As duas colidiram violentamente mais uma vez, antes de se separarem. Cecily explotou sua vantagem à distância, colocando Doris em alerta. Doris reuniu energia novamente e cravou sua espada no chão. A dela era uma espada demoníaca de terra. Ela manipulou o solo sob os pés de Cecily, abrindo um buraco que a engoliu. Sentindo o perigo, Arya automaticamente gerou um pequeno tornado que empurrou Cecily para cima. Aproveitando os 5 segundos, enquanto sua oponente permanecia paralisada em choque, Cecily liberou uma explosão de vento que lançou Doris para longe. Uma das outras viu sua companheira cair e avançou. Cecily estava prestes a avisá-la, perguntando se ela não estava prestando atenção na luta,
quando uma lâmina de repente disparou em sua direção e arranhou seu protetor de braço. Esta era a espada demoníaca da esperança. Podia se estender e retrair à vontade, anulando completamente a vantagem de Cecily à distância. Depois de demonstrar quão perigosa era, Marga não segurou nada e pressionou seu ataque. Cecily levantou outra armadura de vento para absorver os golpes. Parecia que ela estava na defensiva, mas quando desviou da espada, a força residual da colisão enviou um choque pelo corpo inteiro de Marga, fazendo-a se dobrar e cair. Ao ver isso, a última se adiantou. Cecily não perdeu tempo e lançou seu ataque. A garota simplesmente levantou sua espada e o vento de Cecily desapareceu como se fosse engolido inteiro. Seu nome era Penélope, e ela empunhava o que era conhecido como a espada demoníaca que mata espadas demoníacas. Após sua introdução, Penélope avançou em uma tempestade implacável de ataques. Cecily se manteve firme e bloqueou com compostura, sentindo que uma única pessoa não poderia derrubá-la. Todas as três avançaram juntas, revezando-se em um ataque coordenado. Presa no cerco, Cecily não tinha como contra-atacar. Elas a espancaram contra o chão e brincaram com ela como uma boneca de pano. Cecily não era a única com problemas. Na forja de Luke, problemas também haviam chegado. Uma menininha chamada Charlotte apareceu, anunciando que era uma princesa e queria levar Luke de volta à corte real para trabalhar. Ela declarou isso como se estivesse fazendo um favor a ele. Sem se preocupar em perguntar se ele realmente estava disposto, Luke imediatamente disse a pirralha para se afastar. De qual asilo ela escapou? Charlotte se recusou a sair. Em vez disso, informou Luke que ela absolutamente precisava levar tanto ele quanto a espada demoníaca com ela. Ao ouvir isso, Luke percebeu que Cecily estava em perigo. Ele saiu correndo para salvá-la. Charlotte não estava disposta a permitir isso. Ela atacou com sua espada demoníaca de chama negra para detê-lo. A pequena pirralha achou que o tinha encurralado, mas para sua incredulidade, Luke facilmente cortou cada bola de fogo ao meio. Charlotte se recusou a aceitar o que estava vendo e continuou atacando. O resultado foi o mesmo toda vez. Luke caminhava em direção a ela e Charlotte recuava atordoada de terror, caindo e acidentalmente cravando sua espada no chão. De volta a Cecily, apesar de ter levado uma surra, ela ainda se recusava a desistir. Sua determinação irritava Doris e os outros o suficiente para considerar acabar com ela. Nesse exato momento, o grupo de Luke chegou. Ele acabara de terminar de forjar uma espada mágica e a brandiu em direção a Doris e seus companheiros. Uma grande rajada de vento os empurrou para trás e os prensou contra uma parede. Os três que haviam sido tão ferozes momentos atrás agora estavam deitados no chão como um monte de lixo. Pouco depois, a liderança da cidade foi informada e convocou todos para resolver a situação. Charlotte mais uma vez invocou seu status de princesa para alertar o senhor da cidade sobre suas intenções. Ele se recusou categoricamente. Nem Luke nem Arya podiam sair. Charlotte exigiu privilégios especiais condizentes com seu status real e se ofereceu para comprar Arya a qualquer preço. Cecily ficou furiosa. Arya não era mercadoria. Ela era uma pessoa viva e respirando, e estavam falando sobre comprar e vender ela. Além disso, esse grupo havia atacado primeiro com a intenção de roubar. Então, que tipo de negociação era essa? Alguém deveria entregar a cada um deles um calendário para que pudessem descobrir em que século estavam vivendo. O capitão da noite suspirou após ouvir tudo isso. Política era um emaranhado de confusões. As coisas nunca eram tão simples quanto se gostaria. O senhor da cidade, enquanto isso, abordou sua preocupação diretamente. Charlotte era realmente da realeza? Porque cada representante do império com quem ele lidara nunca agiu de forma tão duvidosa. Charlotte produziu uma espada como prova de sua identidade. Ela era uma princesa que havia retornado do exílio anos atrás, quando sua mãe e o imperador estavam apaixonados. A imperatriz ficou com ciúmes e forçou sua mãe a fugir. Antes disso, o imperador havia dado à sua mãe essa espada como reconhecimento. Foi graças a essa espada que Charlotte teve a confiança de chamar a si mesma de princesa do império. Tudo o que o senhor da cidade tinha que fazer era contatar o império e verificar. Enquanto isso, Charlotte queria ficar na casa de Cecily. Cecily recusou sem pensar duas vezes, mas a questão aqui era dinheiro. Escravos do capitalismo sabiam que problemas difíceis não eram resolvidos
todos apenas com dinheiro, mas com muito dinheiro, ou com uma quantidade imensa de dinheiro. Então, Cecily concordou relutantemente. Ela levou Charlotte e seus 3 guarda-costas para comer. 4 garotas comendo como toda uma frota naval, pediram uma mesa cheia de comida e exterminaram até a última migalha. Elas comeram tanto que o dinheiro em espécie de Cecily não era nem de longe o suficiente. No final, a dívida caiu diretamente sobre a família Campbell. Cecily deve ter feito algo verdadeiramente terrível em uma vida passada para merecer estar presa a esta princesa. Depois de se encherem até o limite, todo o grupo se dirigiu à casa de Cecily. Charlotte era bastante astuta. Como Cecily era uma cavaleira e, portanto, de posição nobre, sua casa deveria ser melhor do que qualquer pousada, o que era exatamente o motivo pelo qual Charlotte insistira em ficar com ela. O único problema era que a casa de Cecily não era luxuosa, grandiosa nem elegante como as de outros nobres. Era certamente mais agradável do que a casa de uma pessoa comum, mas para uma família que era nobre há 3 gerações, era dolorosamente comum. Mesmo assim, ter um teto sobre suas cabeças era melhor do que não ter nenhum. Um lugar para ficar era melhor do que vagar pelas ruas. Assim que os 4 estavam prestes a entrar, Tel, a empregada da família, apareceu com uma aura tão autoritária que congelou todo o grupo. Charlotte tentou usar seu status de princesa, exigindo saber se Tel sabia com quem estava lidando, mas foi completamente inútil. Nesta casa, a empregada era a chefe. A equipe aqui respondia apenas à família Campbell. Não era qualquer um que poderia entrar e começar a dar ordens. Além disso, não tinham ouvido o ditado "sem trabalho, sem comida"? E nesta casa, não trabalhar significava um soco na cara. No momento em que Tel terminou de falar, arrastou os 4 para dentro e os vestiu com uniformes de servente. Doris e os outros não reclamaram por usá-los, mas Charlotte era uma história completamente diferente. Nesta casa, todas as criaturas vivas eram iguais. Se ela não obedecesse, Tel lhe daria um soco estrondoso direto no rosto. Doris e seu grupo não aguentaram mais e partiram para cima de Tel, prontos para resolver as coisas à força. Em um piscar de olhos, Tel deu um único tapa na cabeça de cada um deles, e todos acabaram empilhados no chão. Charlotte viu isso e não ousou protestar mais. No entanto, Tel também não aceitaria Cecily sentada sem fazer nada e apontando dedos. Tel lançou um sorriso tão desprovido de humanidade que fez Cecily sentir calafrios na espinha. Cecily percebeu que algo estava terrivelmente errado e tentou correr, mas já era tarde. Tel a agarrou pelo colarinho e a arrastou para dentro. O que se seguiu foi uma extorsão inevitável. Cecily, por fim, não teve escolha senão assumir o papel de empregada. Enquanto estava em uma missão para comprar suprimentos, Cecily se deparou com Luke. Sentiu-se envergonhada de enfrentar o rei do sarcasmo assim, mas ele não fez uma única provocação. Em vez disso, olhou para ela naquela roupa e disse que ela parecia bastante bem. Apenas um elogio, e Cecily ficou tão atordoada que não conseguiu lidar com isso. Ela desferiu um soco bombástico no rosto de Luke e saiu correndo. Ele ficou lá, atordoado. O que havia de errado com essa lunática? Ela socava as pessoas sempre que tinha vontade. Cecily voltou para casa e ajudou todos a limpar o depósito. O grupo de 4 de Charlotte pode ter parecido arrogante e mandão, mas eram surpreendentemente eficientes. Qualquer tarefa que fossem encarregados, a realizavam. Cecily, por outro lado, era a definição ambulante de desajeitada. Tudo que ela tocava caía. O grupo de Charlotte, seguindo atrás dela apenas para limpar as bagunças que ela criava, era exaustivo por si só. Não foi até o final da tarde que todas as tarefas que Phil havia designado foram finalmente concluídas. Elas foram recompensadas com um banho quente e, durante o tempo livre, as meninas tiveram a chance de conversar. Cecília estava curiosa sobre por que Charlotte era tão jovem e, ainda assim, tinha que viajar tão longe e fazer coisas tão perigosas. Charlotte não tinha desejo de ostentar seu status. Quando sua mãe estava viva, ela nunca mencionou o pai de Charlotte ou a família real, mas seu olhar sempre se desviava naquela direção. Mesmo em seu leito de morte, ela nunca falou uma única palavra sobre seus desejos finais, mas Charlotte sabia, lá no fundo, que sua mãe queria voltar para a família real e ser reconhecida pelo imperador. Era por isso que Charlotte tinha que fazer tudo ao seu alcance para ganhar o reconhecimento do império. Após o banho, todos foram agraciados com uma refeição requintada.
A comida caseira de Theo merecia nota 10, sem reclamações. Cada pessoa comeu como um triturador industrial japonês, enquanto Theo comandava a casa com um punho de ferro. A mãe de Cecily, Lucy, era a alma gentil. No momento em que Charlotte a viu, lembrou-se de sua própria mãe bondosa. Enquanto Lucy bordava, Charlotte espiou do lado de fora e foi acidentalmente notada. Lucy não estava nem irritada nem chateada. Chamou a garota para dentro e lhe ensinou a bordar como uma verdadeira dama. Cecily aconteceu de ver essa cena e sorriu. Parecia que Charlotte não era tão má assim, afinal. Poucos dias depois, enquanto os 4 voltavam para casa após comprar mantimentos, cada um deles sentiu que a vida ali era realmente maravilhosa. Doris estava rindo e conversando alegremente quando percebeu que havia falado demais. Charlotte não poderia ficar ali para sempre. Ela tinha que voltar para a família real e cumprir o desejo de sua mãe. Margaret se preocupava que Charlotte ficasse triste e rapidamente disse que não era nada especial, nada que valesse a pena ser feliz. Mas Penélope discordou. Fazia muito tempo desde que ela havia visto a princesa rir, e isso provava que aquele lugar era realmente alegre. No entanto, isso era apenas uma parada em sua jornada. Elas seguiriam a princesa para onde quer que ela desejasse ir. Palavras fáceis de dizer, mas talvez, quando chegasse a hora de realmente partir, nenhuma delas soubesse se poderia realmente realizar isso. Naquela noite, Doris e seu grupo estavam dentro jogando cartas e rindo juntas. Elas perguntaram por que Cecily era tão gentil com elas quando vieram aqui com a intenção de roubar dela. Cecily respondeu de forma direta. Ela não achava que alguém ali era uma má pessoa. Ser gentil com alguém era simplesmente uma questão de coração. Ela não precisava de nada em troca. Charlotte ouviu tudo do lado de fora e caminhou até o quarto de Lucy. A silhueta de Lucy era exatamente como a de sua mãe quando ainda estava viva. Lucy notou a garota do lado de fora e a chamou para dentro. Charlotte se abriu honestamente. Sabia que teria que partir assim que a resposta do Império chegasse, mas tantas vezes uma voz profunda dentro dela sussurrava: apenas pare, apenas fique aqui para sempre. Se ela fizesse isso, o que seria do desejo de sua mãe morta? Lucy olhou para Charlotte por um momento. Na sua visão, os pais não desejavam nada além da felicidade de seus filhos, vivendo cada dia com alegria e fazendo o que Charlotte queria fazer. Isso também era o que sua mãe teria desejado. Para qualquer pai, isso sempre foi verdade. Na manhã seguinte, Charlotte recebeu a resposta do Império. Eles não reconheceram seu status como princesa. Nenhum membro da família real existia sob o nome de Charlotte E. Thurber. A herança comprovando sua identidade era uma falsificação, e a espada demoníaca havia sido obtida ilegalmente. O Império exigiu que o senhor da cidade confiscasse tudo e punisse Charlotte de acordo com a lei. Ao ouvir isso, Charlotte congelou como se tivesse sido atingida mortalmente onde estava. Todo seu esforço e luta foram apagados. O marido e pai, em quem tanto ela quanto sua mãe confiaram todos esses anos, se recusava a reconhecê-las. Charlotte desabou no lugar. Ela não conseguia acreditar no que acabara de ouvir. Seu pai não reconhecia sua própria esposa e filha. Pior, ele queria que elas fossem punidas por se passarem por royalty. Cecily não conseguia tolerar tamanha crueldade sem coração. Ela instou o senhor da cidade e o capitão dos cavaleiros a fazerem algo. Eles não podiam deixar a família real fazer o que quisesse. A melhor medida a tomar era manter Charlotte aqui permanentemente, nunca permitindo que ela saísse ou fosse entregue ao Império. Todos entendiam a intenção dos Royals de negar seu próprio sangue e silenciar a testemunha. Mas o problema era que a cidade simplesmente não podia proteger Charlotte. Essa era uma questão política incrivelmente delicada e complexa. Proteger Charlotte daria ao Império uma razão legítima para atacar, mas entregar Charlotte era algo que nem o senhor da cidade, nem o capitão conseguiam se forçar a fazer. Como poderiam ser tão insensíveis? Cecily não tinha certeza das intenções deles, então deixou sua própria posição muito clara. Não importava o que acontecesse, ela protegeria Charlotte. Esse foi o juramento que ela e Arya fizeram quando lutaram lado a lado. Naquela noite, a mesa mais uma vez estava cheia de comida deliciosa, mas ninguém conseguia se forçar a comer. Charlotte se levantou e saiu. Doris e os outros a seguiram para um lugar onde poucos podiam ver. Charlotte chorou em desespero. Todas aquelas expectativas apenas para receber uma negação total. Tudo era simplesmente cruel demais para uma criança como ela. Na manhã seguinte, todos seguiram suas rotinas como de costume.
Charlotte olhou para baixo e viu Doris, ainda cheia de energia, ajudando Phil a carregar água e levando um soco na cabeça quando fazia isso errado. Ao meio-dia, o senhor da cidade convocou todos novamente. Ele havia encontrado uma solução que protegeria tanto a cidade quanto a vida de Charlotte: exílio para a monarquia. A monarquia e o império eram rivais há anos. Quando o império ordenou a punição de uma princesa não reconhecida, ninguém se atreveria a acolhê-la, exceto a monarquia, é claro. Deixar Charlotte ir deliberadamente colocaria o senhor da cidade e o capitão em uma posição difícil, mas um simples pedido de desculpas na capacidade oficial do capitão suavizaria as coisas. Charlotte sabia que a monarquia não a acolheria incondicionalmente. Deveria haver um truque. A monarquia queria que Charlotte revelasse tudo o que sabia sobre o império. Ela congelou. Isso significava trair o império, a terra natal, onde ela e sua mãe nasceram. Charlotte nunca, absolutamente nunca, concordaria com isso. Mesmo que isso significasse a morte, ela não aceitava o exílio nessas condições. Cecília se encontrou em uma posição impossivelmente difícil, dividida entre a paz da cidade e a vida de Charlotte. Sempre que não sabia que escolha fazer, ia perguntar a Luke. Cecília se perguntava em voz alta por que Charlotte não aceitava um plano tão bom. As pessoas precisavam de um motivo para viver. Sem um, elas passariam por cada dia como os mortos-vivos. Para fazer alguém desistir, era necessário mostrar a eles pelo que estavam vivendo. Pegue Lisa, por exemplo. Ela poderia viver em qualquer lugar, desde que Luke e Cecília estivessem lá. Ao ouvir isso, Cecília se lembrou daqueles momentos em que todos estavam felizes juntos. Ela correu de volta para contar a eles o que valia a pena viver em casa. Apenas Theo, Lucy e Charlotte permaneceram. Doris e os outros haviam desaparecido sem que ninguém soubesse para onde. Cecília sabia que algo estava errado e seguiu para o cofre de armas. Os três estavam tentando arrombar e reivindicar suas espadas demoníacas, planejando continuar seu esquema original de conquistar a área, e Luke, para depois voltar à corte real e provar a identidade de Charlotte. Cecília falou até a boca secar, atravessando todos os desertos da linguagem, mas ainda assim não conseguiu detê-los. Assim, deixou que pegassem suas espadas demoníacas de volta e lutassem contra ela. Marga canalizou poder através de sua espada demoníaca da esperança e desferiu um golpe com força feroz. Cada canto da casa tremia a cada um de seus golpes, mas Cecília era uma lutadora diferente daquela primeira luta. Suas habilidades de combate haviam se tornado visivelmente mais afiadas. Ela entendia como acumular energia e então liberá-la em um único golpe preciso que derrubou Margaret. Penélope chegou, viu o que aconteceu e atacou com fúria. Ela se manteve firme e trocou golpes a queima-roupa, lançando cortes afiados como lâminas. No início, Cecília ainda conseguia se defender, mas gradualmente cortes apareciam pelo seu corpo. Então, ela levou um chute rápido como um relâmpago que a mandou ao chão. Cecília não se rendeu. Levantou-se e correu para se distanciar. Penélope a procurou na escuridão e foi surpreendida por uma repentina explosão de energia da espada. Como sempre, Penélope simplesmente levantou sua espada demoníaca para absorvê-la, mas Cecília já havia antecipado isso. De longe, ela concentrou energia, na base de sua lâmina, para gerar um golpe à frente. A energia da espada poderia ser absorvida e o combate corpo a corpo era uma luta perdida, mas um golpe tão poderoso e rápido que não pudesse ser bloqueado era uma história diferente. Cecília se lançou como uma tempestade em direção a Penélope, e um estrondo ensurdecedor ecoou. Penélope foi lançada para longe, sua mão atravessada pelo golpe, seu corpo todo tomado pela dor e incapaz de se levantar. A última a dar um passo à frente foi Doris. As duas colidiram como um furacão. Seu plano sendo arruinado deixou Doris furiosa. Ela não conseguia entender por que Cecília era tão teimosa em detê-las. Cecília explicou que tentar provar a identidade de Charlotte era um ato sem sentido e tolo. O Império não reconhecia Charlotte e a mataria no momento em que a visse. Doris entendeu isso, mas enquanto fosse o que Charlotte queria, ela e seus camaradas levariam adiante, mesmo que isso os matasse. Doris cravou sua espada no chão e, ao liberar uma imensa onda de energia, Cecily espelhou o movimento para contrabalançar a colisão de suas energias. Era tão imenso que toda a área tremia. Quando a poeira assentou, Doris jazia derrotada no chão. Charlotte chegou bem a tempo de testemunhar isso. Cecily a instou a ir até a monarquia e parar de se agarrar à família real.
Nesse ponto, ela já tinha 3 pessoas dispostas a morrer por ela. Não precisava de mais ninguém. Charlotte sabia que isso era verdade. Mas, e o desejo de sua mãe? Ela deveria viver como uma traidora e abandonar aquele desejo moribundo? Cecily gritou que, se ela não conseguia aceitar a realidade, então deveria pegar uma espada e lutar. Charlotte realmente fez como Cecily disse, apenas para ter sua espada derrubada, seguida por um tapa de Cecily tão poderoso que poderia ser confundido com uma punição divina. A partir daquele dia, Charlotte E. Fear-Ravisher estava morta. No dia seguinte, o Império recebeu 4 espadas demoníacas e partiu. Charlotte havia entendido as palavras de Cecily e aceitado sua partida antes de voltar à vida normal. Charlotte mencionou Siegfried, aquele que havia aparecido de repente e entregado as 4 espadas demoníacas, aquele que puxava as cordas por trás de tudo. Talvez a situação de Charlotte não fosse tão simples quanto todos pensavam. Algum tempo depois, Cecily ganhou um dia de folga. Ela planejava passar o dia treinando e construindo músculos, mas sua mãe tinha outras ideias. Você é uma jovem mulher e no seu dia de folga quer levantar pesos em vez de sair com um menino? Você realmente é tão sem esperanças no departamento de romances? No momento em que Cecily pensou em Luke, ela ficou uma bagunça nervosa. Sua mãe viu aquela reação e soube que havia um alvo. Ela imediatamente ordenou a Phil para arrastar sua filha para dentro, encontrar algo bonito para ela vestir e chutá-la para fora pela porta. Cecily foi colocada em um vestido justo que acentuava seus enormes seios, cintura fina e pernas interminavelmente longas. Um sólido 10 de 10 sem reclamações. Ainda assim, Cecily sentia nada além de insegurança. Ela se escondeu e desviou toda vez que alguém passava. Lembrou-se da atitude de Theo e da ameaça de sua mãe. Se não fizesse algo acontecer hoje, poderia se considerar sem teto. Cecily pensou em pedir ajuda a Arya, mas Arya só jogou gasolina no fogo. Desta vez, realmente não havia salvação para ela. Cecily estava parada no meio da rua, afundando na ansiedade, quando esbarrou no proprietário de uma forja. Vendo que ela parecia livre, ele pediu que a acompanhasse até o lugar de Luke, guiando um cliente que precisava de uma espada curta reparada. No momento em que Luke viu a aparência de Cecily, perguntou qual nova trama ela estava tramando. Primeiro um vestido de empregada, agora um vestido. Ela estava mudando todo o seu estilo de vida? Ouvindo seu tom cheio do inconfundível cheiro de provocação, Cecily realmente quis socá-lo. Felizmente, Lisa tinha bom olho e reconhecia coisas boas quando as via. Seus elogios ajudaram Cecily a manter a compostura. Sem mais delongas, Cecily apresentou o cliente atrás dela. Luke pegou a espada e a examinou brevemente. Apesar de haver apenas um único arranhão na superfície, não poderia ser reparada. A lâmina estava quebrada por dentro. Lisa sugeriu que ao menos fizessem uma manutenção. Duraria o quanto pudesse. Hoje era um dia especial para Luke. Ele saiu primeiro, deixando Lisa em casa para trabalhar. Cecily foi convidada a acompanhá-lo. Ela pensou incorretamente que se tratava de um encontro e ficou tão nervosa que tropeçou e caiu de cara no chão após apenas alguns passos. Luke notou seu comportamento estranho, mas não a zoou como de costume. Em vez disso, ele se abriu sobre Lisa. Depois do incidente com o chapéu, a garota não parou de agradecê-lo repetidamente, o que o fez perceber o quão insensível ele tinha sido todo esse tempo. Ele não tinha certeza se viver com ele era realmente bom para Lisa. Cecily achava que sim. A menina não estava feliz vivendo com ele. Luke se sentiu um tanto confortado com isso. Ele jurou que protegeria Lisa custasse o que custasse. A razão pela qual Luke era tão insistente era Lisa, uma Lisa diferente que havia morrido 3 anos atrás. Foi o demônio selado naquela montanha que levou o melhor amigo de infância de Luke. Cecily ficou bastante surpresa ao saber disso. Ela pensou que era apenas um demônio de lenda. Não, ele realmente existia, e Luke o tinha visto com seus próprios olhos. 3 anos atrás, Luke e Lisa seguiram seu pai para o trabalho como sempre. O velho trancou os dois do lado de fora antes de entrar para forjar. Lisa usou o tempo para mostrar alguns movimentos de espada, demonstrando seu progresso. A katana que ela empunhava foi a primeira que Luke havia forjado, feita para sua amiga de infância. Durante um momento entediante, Lisa sugeriu que explorassem a Caverna do Petróleo, um lugar dito como perigoso onde ninguém deveria pôr os pés.
Luke estava prestes a recusar, mas Lisa o provocou, perguntando se ele estava com medo. Assim, os dois aventuraram-se para dentro, no lugar onde a tragédia começou. Um enorme olho escondido na rocha se abriu e os encarou. Lisa sentiu instantaneamente o perigo e empurrou Luke para trás, apontando sua espada para frente. No fim, foi um gesto fútil. Ela foi levada pelo demônio. O pai de Luke também pereceu naquele mesmo dia enquanto os procurava. Luke se torturava toda vez que se lembrava daquele dia. Todos lutaram enquanto ele corria. Ele se perguntava por que não foi ele quem morreu em vez disso. Por trás do exterior áspero e soturno, havia um coração coberto de cicatrizes. Luke não sabia por que trouxera Cecily ali e contou a ela a história. Talvez fosse porque ela e Lisa eram realmente tão parecidas. Os dois caminharam juntos por um tempo antes de se separarem. De volta à casa, Lisa estava polindo uma espada quando falou. Ela podia sentir uma tristeza profunda e persistente dentro da lâmina. A mulher atrás dela ficou ligeiramente surpresa e então explicou que esta era a espada da misericórdia para os cavaleiros. Quando um guerreiro estava ferido além de qualquer salvação, esta lâmina cumpriria o dever final e lhe concederia o descanso. A espada foi dada por um pai à sua filha antes de ele partir para o campo de batalha. Ele prometeu que, não importasse o que acontecesse, mesmo se morresse, encontraria o caminho de volta para que sua filha pudesse libertá-lo. Mas o destino era cruel. No momento em que voltou, ele viu o demônio levar sua garotinha. Assim que a história terminou, Lisa completou a manutenção. A mulher pegou sua espada e saiu para relatar o ocorrido. Ela não havia ido à casa de Luke apenas para consertar uma espada, mas procurar alguém conectado ao inimigo de seu mestre por acaso. Essa pessoa era Lisa. O velho cavaleiro ouviu isso e brandiu sua espada demoníaca. Luke avistou ao longe a silhueta de alguém se aproximando com uma espada de forma incomum. Antes que pudesse até mesmo cumprimentar o visitante, o homem disparou um raio para o céu. Daquele mesmo ponto, uma esfera de energia desabou sobre a casa. Luke agarrou Lisa e pulou para o lado para desviar do golpe do atacante novamente. A energia elétrica fez Luke hesitar se deveria até tentar cortá-la. Enquanto estava deliberando, o velho cavaleiro lançou um ataque que foi rápido como um raio, mirando diretamente em Lisa. Quando Luke percebeu o que estava acontecendo, parecia tarde demais. No entanto, no exato instante em que a esfera de energia estava prestes a colidir com Lisa e esmagá-la, ela de repente desviou de seu curso e disparou para o céu. O velho cavaleiro gritou: "Elsa, por quê? O inimigo está bem ali!" Ele cuspiu um bocado de sangue. Esse era o preço de sacrificar seus próprios órgãos em troca do poder da espada demoníaca. Percebendo que o objetivo de hoje estava fora de alcance, ele recuou, deixando para trás os destroços da casa de Luke. Na manhã seguinte, Cecília ouviu as notícias e correu para lá. Foi graças ao maravilhoso cliente que ela trouxe que isso aconteceu? Cecília pensou que Luke estava a culpando e estava prestes a socá-lo quando Arya confirmou que ele estava certo. Arya tinha visitado a casa de Luke na noite anterior à procura de Cecília e encontrou Elsa, o próprio cliente que Cecília havia apresentado. Elsa não era humana, ela era uma espada demoníaca. Embora o oponente claramente tivesse Lisa em sua mira, Luke sentiu que ele mesmo também era um alvo porque era um ferreiro. Havia muitas coisas neste mundo que pessoas comuns não sabiam, como a existência de Valbaniel e tudo que estava conectado a isso. Esse demônio estava selado em Houseman por uma espada sagrada, mas a espada sagrada estava se aproximando do final de sua vida útil. Luke era o responsável por forjar uma nova espada sagrada para continuar suprimindo Valbaniel. A prova de que o demônio estava próximo da liberdade era a crescente presença de corpos espirituais, ou mais precisamente, pacotes demoníacos e cantos da morte aparecendo com frequência cada vez maior. Os corpos espirituais eram a maldição de Valbaniel sobre o mundo, lançados quando foi selado. O primeiro senhor de Houseman era verdadeiramente um homem notável. Ele havia descoberto uma forma de converter a maldição em energia, transformando algo mortal em uma fonte de poder incrivelmente útil para a humanidade. O conselho do senhor da cidade também estava se reunindo para discutir esta questão. O tempo estava se esgotando. Ainda assim, Luke ainda não conseguia forjar uma espada sagrada. Um dos presentes drew uma espada e declarou-a como sendo a espada sagrada. Luke não era o único capaz de forjar uma. Todos ali olharam para a lâmina com empolgação e expectativa. Apenas uma pessoa, compreendendo o que realmente estava por trás de tudo isso, sorriu levemente e se afastou. Luke também se perguntava o que estava faltando. Um material especial, habilidade insuficiente, ou talvez não ter ódio suficiente em relação a Valbaniel. Ele não conseguia encontrar a resposta, embora outros claramente conseguissem. Luke não odiava
odiava o demônio que matou seu pai e Lisa. Ele se odiava sua própria impotência e covardia de 3 anos atrás. Cecily estava frustrada que Luke sabia tanto e carregava tantas responsabilidades, mas nunca compartilhava nada disso com ela. Aria entendia o problema. Algumas coisas eram melhores quando mantidas em segredo. Saber apenas acrescentava preocupação sem ter o poder de mudar nada. Havia uma certa felicidade na ignorância. Naquela noite, Aria queria fazer algo divertido para animar a todos, então foi às compras na cidade. Ela encontrou Elsa e as duas conversaram. Aria sempre se perguntara o que fazia as espadas demoníacas em forma humana, como ela, diferentes das que estavam na forma de armas. Por que elas nasciam? Qual era o verdadeiro propósito por trás de sua existência? Aria tinha tudo naquele momento, mas temia que um dia tudo aquilo desaparecesse e que ela voltasse a vagar. De acordo com Elsa, as espadas demoníacas eram o ódio de Valbanel por este mundo. O demônio não tinha ressentimentos pela humanidade, mas sim por quem a criou. Aria se lembrou da invocação que recitava ao se transformá-la. Mate Deus. Elsa havia compreendido isso por muito tempo. Ela desejava desesperadamente matar Valbanel para se libertar, mas uma espada demoníaca não podia agir de forma independente. Dependia inteiramente de seu mestre. Por isso, seu único objetivo agora era matar Lisa. Naquela noite, Elsa foi para casa e exigiu que seu mestre parasse. Se ele continuasse assim, morreria. O Homem de Preto chegou bem naquele momento. Sob sua influência, o velho cavaleiro ergueu sua espada e foi atrás de Luke mais uma vez. Luke não hesitou em sacar sua lâmina e enfrentá-lo. Parecia que os dois teriam uma batalha adequada, mas o Homem de Preto interceptou Luke. O velho cavaleiro avançou com tudo, forçando Cecily a intervir e lutar. O embate entre eles foi feroz, e a energia de sua colisão fez ondas de choque reverberarem ao redor. Após uma breve luta, Cecily foi lançada para trás. A espada do relâmpago era realmente formidável, eficaz à distância e devastadora de perto. Cecily teve que lutar com unhas e dentes apenas para se manter firme. Do lado de Luke, ele conseguia igualar o Homem de Preto golpe por golpe, até que o homem liberou o poder de sua espada demoníaca das trevas. A energia sombria não apenas corroía tudo o que tocava, mas também fazia apodrecer e degradar. Luke levou um golpe, e sua carne começou a descascar, como se pudesse cair a qualquer momento. Lisa viu isso e quis correr, o que teria dado ao velho cavaleiro a oportunidade de atacar. Felizmente, Cecily reagiu a tempo e despedaçou o raio que se aproximava. O velho cavaleiro gritou de raiva. Ela é a demoníaca! Ela é Valbanel! Por que você está se colocando no meu caminho? Em sua fúria e angústia, ele disparou mais uma salva de relâmpagos em direção a Lisa. Cecily não hesitou. Levantou uma barreira intransigente de vento que bloqueou todos os raios. O velho cavaleiro não conseguia sustentar o ataque por muito tempo. Ele tossiu sangue e desabou, mas ainda se recusou a desistir. Com seu último sopro de força, o cavaleiro apontou sua espada para o céu e, quando a trouxe para baixo, um devastador raio atingiu Cecily. Ela também não recuou, concentrou sua energia e liberou um imenso torrente de vento. As duas forças colidiram violentamente no ar. Naquele momento, Aria e Elsa se encontraram mais uma vez. Este encontro final não era para que elas se tornassem amigas, mas para terminar tudo no sentido mais literal. O relâmpago da noite foi despedaçado quando Elsa avançou e recebeu o golpe iminente. Nos últimos suspiros, o velho cavaleiro puxou a placa de seu peitoral, descobrindo seu peito. Elsa pegou a lâmina da misericórdia e a fincou diretamente em seu coração. Quando o velho cavaleiro morreu, sua espada demoníaca também quebrou, e Elsa desapareceu. Ninguém entendeu o que acabara de acontecer. Todos os olhares e perguntas se voltaram para o Homem de Preto, à procura de uma resposta. Matar seu mestre era o dever da espada demoníaca, e mais cedo ou mais tarde, Aria também mataria Lisa. Correndo nas veias daquela criança estava o sangue de Valbaniel. Foi o próprio Luke quem matou a Lisa original 3 anos atrás para criar um demônio, uma forma de escapar de Valbaniel. A Lisa de hoje era esse demônio. Depois de revelar isso, o Homem de Preto lançou uma onda massiva de energia negra contra Luke. Enquanto Luke estava ocupado cortando o ataque, o homem desapareceu. Todos olharam para Luke, esperando uma negação, mas em vez disso, ele confirmou que o homem havia dito era verdade. Sua confirmação deixou todos atordoados, mas eles sabiam que havia coisas que valiam a pena perguntar e coisas que era melhor deixar em paz.
O que importava agora era dar ao velho cavaleiro caído um sepultamento adequado. Após o incidente, Cecily desenvolveu uma vaga aversão por Lisa. Ela parou de trazer Aria para jantares como costumava, o que deixou Lisa muito triste. Luke achou que isso era apenas normal. Afinal, os dois haviam vivido juntos antes de tudo isso. Então poderiam muito bem continuar. Lisa perguntou a Luke se era realmente assim que ele se sentia. A pergunta o fez congelar por um longo tempo, incapaz de encontrar as palavras, assistindo em silêncio enquanto ela se afastava para fazer suas tarefas. Cecily agonizava com a situação, mas não conseguia encontrar uma maneira de desembaraçar o nó. Aria a desafiou de lado. Se tanto ela quanto Lisa fossem demônios, isso mudaria alguma coisa? Cecily deixaria de se aproximar delas? Deveria se lembrar de como Lisa a olhou da primeira vez que se conheceram e perguntar a si mesma se algo era diferente agora. Cecily seguiu o conselho de Aria e se lembrou de que nada havia mudado. Ainda era o mesmo sorriso brilhante e inocente. Ela decidiu que, uma vez que suas obrigações estivessem cumpridas, iria à casa e pediria desculpas sinceras à menina. Hoje era o dia da conferência de Valbaniel. Todos se reuniram para discutir a questão. Cecily avistou o homem de preto montando na carruagem do Império. Durante sua luta com Luke, seu rosto havia sido revelado e era inegavelmente a mesma pessoa. Sem perder um segundo, Cecily desembainhou sua espada e investiu, mirando em sua cabeça, mas os guardas apareceram ainda mais rápido para bloqueá-la. Cavaleiros próximos correram para dentro, a contiveram e tomaram sua espada. Quando o capitão dos Impulsais Cavaleiros chegou, ela explicou rapidamente que aquele era o homem, aquele de preto que havia estado puxando as cordas por trás de tudo. O capitão ficou surpreso com sua descoberta, mas não havia evidências para confirmar sua identidade, embora Charlotte o tivesse mencionado anteriormente como Siegfried. E Luke chegou à cena a tempo de apoiá-la, mas ainda assim não foi suficiente. Ele era o comandante das forças militares do Império. Esse título por si só era suficiente para fazer a cidade pensar duas vezes antes de prendê-lo, especialmente quando tudo permanecia tão obscuro. No final, todos entraram na sala de conferências. Luke apresentou a espada sagrada, mas ainda estava incompleta, e um bando de velhos inúteis, que não tinham realizado nada, começou a abrir a boca, ou mais precisamente, a humilhar Luke. Eles mencionaram como ele havia transformado Lisa em um demônio, e depois passaram para insinuações vulgares sobre suas atividades noturnas. Cérebros não utilizados para pensar, mas para delegar todas as decisões ao soldadinho lá embaixo, só podiam produzir pensamentos desse calibre. Luke não disse nada. Cecily, sentada ao seu lado, sentiu seu sangue ferver a ponto de realmente querer sacar sua espada e cortar cada um desses velhos cães. Quanto mais ele cedia, mais eles pressionavam, levando Cecily cada vez mais perto do limite. Para impedi-la de perder o controle, Luke teve que mandá-la para fora. A conferência de humilhação continuou sem interrupção. Dentro da conferência, o Império propositalmente propôs levar Luke de volta ao seu território sob o pretexto de forjar a espada sagrada. Todos entenderam a verdade. Eles simplesmente queriam explorá-lo. A monarquia tinha intenções semelhantes. O senhor da casa Houseman enxergou claramente os planos deles e, imediatamente se recusou, encerrando qualquer discussão adicional sobre o assunto. Cecily caminhou para casa em derrota. A primeira coisa que fez foi se desculpar com Lisa. Lisa não a culpou nem um pouco. Quem conseguiria agir normalmente após aprender de repente que seu amigo era um demônio? Pelo contrário, Lisa se sentiu profundamente culpada. Ela era pequena e se parecia com a Lisa original, mas sua personalidade era completamente diferente. Talvez Luke sentisse dor sempre que olhasse para alguém que era metade igual e metade não. Mesmo assim, Lisa não tinha desejo de deixar o lado de Luke. Ela queria fazer tudo o que pudesse para ajudá-lo, fosse cozinhando, lavando roupas, varrendo o chão ou arrumando. Ela queria fazer tudo isso. Ao ouvir isso, algo se acendeu dentro de Cecily. Ela correu para a conferência de Valbanel e declarou ousadamente o que realmente aconteceu 3 anos atrás. Luke não sacrificou Lisa para se salvar. Foi a própria Lisa quem realizou o ritual da canção da morte e forjou o pacto com um demônio para salvar seu amigo de infância, a pessoa que ela amava. Durante o processo de contrato, qualquer um com conhecimento básico entendia que ninguém podia forçar outra pessoa a isso contra a sua vontade. As pessoas ali reconheceram a lógica, mas teimosamente se recusaram a ceder. E se Luke, de alguma forma, tivesse coagido Lisa naquela época? A prova era simples.
Lisa possuía habilidades de forja. Se ela tivesse sido forçada, por que Luke não teria escolhido criar um demônio mais forte que Valbanil ao invés de um com habilidades de ferreiro? A verdade era que, bem no fundo do coração, Lisa sempre quis ficar ao lado de Luke e apoiá-lo. Isso era tudo. Luke entendia isso há muito tempo, mas se recusava a aceitar. E foi precisamente por isso que ele nunca conseguiria forjar a espada sagrada para suprimir Valbanel. No fundo, tudo o que ele sempre quis era forjar uma espada que nunca quebrasse, uma que pudesse proteger a Lisa do passado, assim como a Lisa do presente. Siegfried explodiu em risadas zombeteiras depois de ouvir isso. Ela estava falando sobre amor? Seria isso capaz de derrotar o poderoso demônio que estava selado? Cecily não perdeu palavras. Ela puxou a espada de Luke e a cravou na mesa. Se ele não acreditasse nela, deveria tentar cortá-la com sua espada sagrada. Siegfried fez exatamente isso, e no primeiro choque, a espada da qual ele se orgulhava não durou nenhum segundo. A ponta da lâmina quebrou e voou direto em direção ao líder da delegação do Império, quase enviando o homem para a vida após a morte. Após essa demonstração, ninguém se atreveu a desafiar as habilidades de forjamento de Luke. Siegfried, no entanto, estava fervendo de humilhação. Incapaz de conter sua raiva, ele convocou demônios para atacar a cidade. Ao mesmo tempo, Luke e Lisa estavam tendo uma conversa honesta sobre o futuro. Ele não queria que Lisa pensasse que era apenas uma sombra de seu velho amigo. Ele realmente se arrependia de ter dado a ela o nome de Lisa. Não porque ela tivesse crescido com uma personalidade diferente da original, mas porque percebeu o quão tolo havia sido. No final, tudo o que Luke queria era que Lisa vivesse como desejasse e nunca se escondesse atrás da sombra de outra pessoa. Lisa, por sua vez, disse a Luke que nunca se sentiu sobrecarregada ou infeliz vivendo com ele. De agora em diante, eles estavam no mesmo barco, navegando juntos para a frente. No momento em que essas palavras saíram de sua boca, um monstro saltou da água. Luke o cortou, apenas para que um enxame inteiro começasse a chegar. Cecily pulou straight para a luta sem hesitar. Ela lutou com feroz determinação, embora os resultados fossem outra história completamente. Luke eliminou toda a matilha, enquanto Cecily conseguiu derrubar um e sua espada quebrou no processo. Realmente, além de palavras, não era apenas aqui. Toda a cidade estava sob cerco. Em toda parte, cidadãos estavam sendo massacrados sem misericórdia. Prédios estavam em chamas, transformando esta cidade outrora pacífica em uma zona de guerra. Dizem que quanto mais antiga a floresta, mais potente a especiaria. O Capitão da Noite provou que o ditado estava certo. Velho, mas não o mais fraco, ele amarrou 2 enormes pesos ao redor do pescoço de um monstro, puxou-o para o chão e deixou os mais de 100 irmãos atrás dele invadirem para um espancamento em grupo. Mas os humanos não eram os únicos que podiam chamar reforços. Os demônios fizeram o mesmo, e o campo de batalha ficou mais feroz e intenso a cada minuto. Cecily rapidamente voltou e reentrou na luta. Graças a ela e a Arya, a vantagem voltou para o lado da humanidade. Do lado de Luke, ele estava prestes a ir encontrar Siegfried e enfiar algo desagradável onde o sol não brilha quando um monstro o emboscou. Felizmente, Luke reagiu rápido o suficiente para cortá-lo em pedaços. Uma ponte quebrada fez Lisa perder um tempo contornando. Quando ela finalmente chegou, Luke já havia seguido sozinho para enfrentar Siegfried. Os dois eram inimigos jurados há eras. No momento em que se olharam, ambos puxaram suas espadas, cada um ansioso para atravessar o outro. Enquanto Luke lutava com o Homem de Preto, Lisa correu até Cecily em lágrimas para relatar a situação. As coisas aqui estavam sob controle, então Cecily decidiu ir apoiar Luke. No caminho, ela foi interceptada pelo assistente de Siegfried. O oponente não possuía uma espada demoníaca, mas era incrivelmente poderoso. As rajadas de vento comuns de Cecily não conseguiam sequer tocá-la. Ao contrário, era Cecily quem estava sendo constantemente encurralada pela magia da mulher. No exato momento em que estava prestes a cair, Cecily aproveitou uma abertura e liberou uma colossal explosão de energia de vento. Isso deixou um longo rastro pelo chão, atravessou uma parede e deixou um buraco enorme. Quando a mulher aterrissou, ela havia perdido toda a capacidade de lutar e não conseguia se mover após aquele ataque devastador. Cecily voltou à forma humana.
Ela havia expendido muita energia e não conseguia mais continuar a luta. De volta ao campo de batalha de Luke, Siegfried empunhava sua espada demoníaca corrosiva e estava prestes a quebrar a katana de Luke quando ambos se comprometeram em uma carga final. A katana de Luke quebrou, uma ferida se abriu em seu lado e ele desabou. Ao ver isso, Cecily e Lisa correram em sua direção. Ter a vantagem decisiva deixou Siegfried extremamente confiante. Quanto mais melhor. Cecily estava desarmada, mas se recusou a recuar. Ela avançou e usou seu próprio corpo para bloquear o avanço de Siegfried. Na visão do inimigo, isso era risível. Um cavaleiro sem espada não passava de um alvo fácil, mas para Luke era uma demonstração de determinação absoluta. Uma vez que você se compromete com algo, deve seguir em frente. Medidas intermediárias não apenas fariam você ser morto, mas também condenariam as pessoas que você ama. Ignorando o fato de que seu corpo mostrava sinais de fraqueza, Luke chamou Lisa e iniciou o processo de forjamento. Siegfried não acreditava que ele conseguiria com aquela ferida e esperou pelo momento final, mas as coisas se desenrolaram de maneira muito diferente do que ele imaginava. Luke vomitou um enorme jorro de sangue, mas ainda assim não desabou. Seu corpo inteiro se mantinha firme enquanto ele executava cada etapa do forjamento com precisão. Quando a espada foi extraída, ela tinha uma lâmina azul impregnada de esperança. Luke a entregou a Cecily. "Corta aquele bastardo agora mesmo!" Com a katana que sempre sonhou em mãos, Cecily não perdeu mais um segundo. Ela avançou. A lâmina azul e a escuridão colidiram em uma chuva de faíscas. Incapaz de quebrar a espada, Siegfried tentou superar Cecily pela força bruta. Esse foi seu erro fatal. Ela posicionou sua lâmina para cima e a enfiou profundamente na espada dele. Para o choque de todos, a espada demoníaca se quebrou em dois. Cecily aproveitou o momento, pulou e desferiu um golpe vertical com sua lâmina. A espada penetrou no peito de Siegfried, mas pareceu atingir seu limite e quebrou. Graças a isso, ele ficou apenas gravemente ferido, não morto. Percebendo que ficar mais tempo significaria morte certa, Siegfried encarou os três com olhos venenosos. "Lembre-se do meu rosto!" Então ele desapareceu mais rápido do que um cachorro correndo por um campo aberto, e assim a batalha chegou ao fim. Luke foi tratado com um pacote de ar para curar suas feridas. Ele estava prestes a descansar, mas Cecily se recusou. A batalha abaixo na cidade ainda estava fervendo. Como uma cavaleira, ela não podia se dar ao luxo de descansar em um momento como este,